Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para o nosso segundo vídeo tutorial sobre o Blender, né? A gente vai ter um foco de criação de modelagem. A modelagem que a gente vai fazer vai ter vamos tentar modelar personagens low poly, né? Que o low poly seria com o mínimo de vértices possíveis. Esse tipo de modelagem ela é ideal quando a gente quer utilizar para jogos, né? E muito bem, então no vídeo tutorial passado a gente viu alguns conceitos básicos, né? Foram detalhes bem simples para a gente poder estar iniciando aqui os nossos trabalhos. Na tecla T a gente pode estar desabilitando essa barra aqui do lado. Vai depender da resolução do seu monitor. Se você quiser mais espaço aqui para trabalhar com o Blender, podem estar utilizando a tecla T. E tecla N nós temos um menu escondido aqui que ele vai estar sendo utilizado, né, à medida que a gente for trabalhando. Então vamos fazer a nossa primeira configuração inicial aqui do nosso Blueprint para a gente poder iniciar a modelagem. Só mais uma questão importante aqui é sobre o modo que você está trabalhando. Existem dois modos de modelagem de objetos, que é a perspectiva, que é esse modo que está ativado, e na tecla 5 a gente pode mudar para o modo ortográfico. Observe que na perspectiva o objeto fica meio deformado, porque ele vai depender muito, a visão aqui dessa câmera vai depender muito do posicionamento que eu estou observando, né? Já no modo ortográfico, o objeto ele fica realmente como ele é, certo? Então, o ideal, eu gosto sempre de estar trabalhando no modo ortográfico. Vamos ter vários ângulos, front, né? A parte da frente do objeto. Vamos ter aqui a parte da esquerda. Se eu segurar Ctrl e apertar o 3, a gente vai para a parte contrária, né? Se eu segurar o topo, né? O topo é no 7, se eu segurar o Ctrl e apertar o 7, eu vou para a parte de baixo, que é o bottom, né? Então isso é bem importante, a gente vai utilizar muito, tá trabalhando com os ângulos, né, de cada objeto. Então a gente vai ficar no modo ortográfico, com a tecla N a gente vai abrir essa barra e vamos até a opção Background Images. Você marca essa opção, é aqui que a gente vai adicionar, né, em qual desses views aqui vai ficar o nosso Blueprint. Nós estamos aqui no Front, então o primeiro view que a gente vai colocar é o Front. Vamos abrir a imagem aqui. A minha imagem está na área de trabalho. Então, como vocês podem observar, quando eu mexo aqui no posicionamento no scroll, observa que a imagem some, ela só vai aparecer no front, no caso, ó, no right ela não aparece. Vamos colocar uma no right também, porque o right vai ser a modelagem dessa perspectiva aqui, desse posicionamento do personagem da esquerda, certo? A gente pode estar adicionando aqui mais uma, né? Right. E como ele já foi adicionado, ao invés de clicar em Open, eu posso estar abrindo ele aqui, né? Então vocês observem que agora no Right eu também vou ter o personagem ideal. A tecla Z, ela me permite fazer a modelagem dos objetos no que a gente chama de wireframing, né? Que é esse tipo de modelagem que a característica básica dela é que as faces agora estão invisíveis, né? Isso vai me permitir ter um melhor controle. Muitas vezes, quando eu tenho algum vértice que está dentro, por exemplo, se eu tivesse outro objeto, outro cubo que estivesse dentro desse cubo, eu não conseguiria visualizar ele dessa forma. Então o wireframe me permite ver o que está dentro, né, os vértices que estão dentro de algum objeto. Então,
Como eu disse a vocês no tutorial, no vídeo passado, esse cubo ele é bem poderoso, a gente vai utilizar ele para iniciar o nosso trabalho aqui. A primeira coisa, você vai no front, o front vai ser essa figura aqui, nós vamos estar posicionando a figura. Eu costumo dizer que não existe um consenso, né? Mas o ideal é que você sempre comece a modelagem, né? Já vi tutoriais por aí que os caras começam a modelagem pelo rabo, pelo corpo, mas o ideal mesmo é que você comece a modelagem sempre pela face. O que a gente vai fazer aqui inicialmente na tecla C, ó, eu vou poder estar selecionando vértices. Essa tecla ela é bem útil porque, se vocês observarem aqui, ó, existem dois vértices escondidos atrás desses dois, né? Então, se eu usar C e clicar aqui, eu vou estar tipo pintando e selecionando qual vértice eu vou querer. Os vértices estão selecionados. Como eu estou aqui no ângulo 2D, né, observem que eu só tenho duas setas, que é o Z, os ângulos Z e Y. Então, se eu puxar aqui no Z, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse início aqui é tentar encaixar esse quadrado aqui na cabeça, né, no formato da cabeça dele. Eis a importância inicialmente da gente ter o blueprint, né, para a gente ter essa base. A tecla A, ela seleciona tudo ou tira a seleção. Então, vocês observem, se eu tiver aqui com esses dois vértices selecionados e apertar A, vai sumir, né? Então, no C, vou selecionar os de baixo, vou tentar encaixar aqui esse quadrado exatamente no formato da cabeça do Eve, né? Então, essa é a minha perspectiva de frente. Vamos mudar agora para a perspectiva right. Como é que está o objeto aqui, né? Vou selecionar todo ele. Essa perspectiva vai ser essa daqui, né? Então, eu vou fazer o mesmo trabalho aqui. C, né? Vou estar selecionando esses caras. E vocês podem olhar como já ficou mais ou menos bem encaixado aqui, né? Então, inicialmente eu tenho só esse cubo, a frente, né, e o lado, como vocês podem estar observando. Muito bem, esse cubo ele é bem simples. À medida que, quando você olha para um personagem 3D, você tem que entender que quanto mais suave, por exemplo, essa cauda, quanto mais curva eu tiver, mais pontos e mais vértices eu vou precisar para estar modelando, né? A modelagem é isso, você vai estar manipulando vértices, você vai estar manipulando faces, vértices e arestas, né? Que no Ctrl Tab a gente tem acesso aos três tipos, né, aos três tipos de itens, né, que formam um objeto. Muito bem, agora aqui está bem simples, né? Vocês podem olhar como é que eu vou fazer. Então nós vamos fazer uma coisa que é bem utilizada aqui. Esse cubo a gente vai adicionar, vai subdividir ele em várias faces. A parte quando eu tiver mais faces, eu vou poder estar modificando essas faces para estar utilizando, para estar fazendo o formato que eu quero. Podem olhar que o formato do rosto dele é bem arredondado. Na tecla W, a gente vai ter aqui várias opções. Existem inúmeros atalhos, né, com opções. Como eu disse a vocês, o Blender ele é o programa dos atalhos. Tem a opção Subdivide aqui. Nesse menu aqui eu também tenho algumas opções, né? Subdivide está aqui também, ó, como vocês podem observar. Mas para facilitar a nossa vida é mais prático apertar W e Subdivide, né? Aqui, ó, Number of Cuts, eu vou poder estar escolhendo o número de divisões que eu quero, né? Essa escolha aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né? Não é bom colocar demais, porque inicialmente você está num processo de modelagem do personagem. De menos também vai depender. Geralmente para modelagem mobile,
que os processadores mobile, eles precisam que você trabalhe em jogos com objetos low poly. Quando eu falo low poly, eu digo que é um objeto com poucos vértices. Então, se eu colocar no modo vértice aqui, ó, por que pouco vértice? Cada vértice desse ele gera um processamento para a GPU. Então, quanto mais vértices, mais arestas, mais faces, eu vou ter mais processamento. É por isso que em jogos mobile, quando você jogos para computador também, o ideal é que você modele o mais low poly possível. Como é que eu vou poder estar verificando isso? Ó? Esse cubo aqui na parte de cima, vocês podem observar que ele já tem 98 vértices. Só esse cubo aqui que eu já subdividi ele. Eu vou fazer um Ctrl Z aqui, porque eu quero subdividir ele em 5 partes, certo? Pode olhar que ficou uma linha central aqui exatamente no meio. Vou afastar aqui só mais um pouquinho. Pronto. Temos uma linha central exatamente no meio. Agora a gente vai utilizar o nosso primeiro modifier, nosso primeiro modificador. Esse modificador ele é bem útil porque ele vai evitar um trabalho enorme. Num personagem desse, geralmente nós teríamos que modelar os dois lados. O modificador Mirror que a gente vai utilizar agora, ele vai fazer com que a gente só modele apenas um lado. Como o outro lado ele é semelhante, né? O Blender ele vai fazer essa modelagem para a gente. Como é que eu vou fazer? Inicialmente eu vou ter que apagar essa metade. Então vocês observem que eu fiz o número de subdivisões já visando deixar essa linha cortada aqui no meio, para ficar duas metades iguais, né? Duas metades simétricas. Vou selecionar aqui apenas esses vértices que eu quero excluir, utilizando a tecla C. Observem que eu já selecionei todos, né? Por isso que é útil você estar sempre utilizando a tecla C, principalmente quando você está trabalhando com uma perspectiva. Como é que eu vou excluir? Tecla Delete. Quando você fizer o Delete, você tem que observar. Quando você fizer o Delete, você tem que observar em que tipo de edição você está. O que você quer excluir dessa seleção. Como a gente está em vértice, então o ideal é que a gente exclua vértice. Então vamos excluir vértice. Agora eu só tenho a metade do cubo, certo? Na aba aqui na direita, nós vamos lá na opção Modifier. E nós vamos adicionar um modifier, que é o mais básico de todos, que é o Mirror. Né? Observem aqui que eu vou escolher para onde ele vai espelhar, né? Para que lado ele vai espelhar, se vai ser para Y. Nós vamos espelhar aqui, nós vamos espelhar para X. Esses detalhes aqui eles podem ocorrer, né? Observe que não foi o ideal aqui. Basicamente o que nós iremos fazer é só fazer um pequeno ajuste aqui. Selecionei tudo no A, né? É importante a opção Clipping estar marcado, ó. Marca Clipping para esse modificador colar aqui, né? Agora eu vou afastar novamente para cá. Isso aconteceu, pessoal, porque até uma dica, né? Não é legal a gente estar alterando a posição de objetos quando ele está no modo edição. Então o ideal é que a gente sempre faça isso aqui, né? A gente faça a modificação do objeto, a translação dele apenas no modo edição. É uma dica até para evitar esse tipo de coisa ali que aconteceu. Agora aqui, vamos fazer um ajuste, né? Vamos ver como é que está aqui. O lado direito ainda tá legal. Salvem sempre o trabalho de vocês, né? Dica número 1, de qualquer coisa que você vá fazer.
Vou salvar o meu aqui no Eevee. Eevee assim. Salve. O formato que o Blender salva é o formato Blend, mas a gente pode estar exportando ou importando para outro tipo de formato que pode ser aberto por um software, por outro software 3D. A gente vai ver lá no final. Então, muito bem. Inicialmente ainda está tudo meio quadrado aqui. Nessa parte de baixo, aqui embaixo a gente tem a timeline, eu não falei dela. Ela vai ser importante lá na animação. Eu vou esconder um pouco ela aqui. Nós temos algumas opções importantes, certo? Que a gente vai estar utilizando durante essa fase. Primeiramente, nós estamos no modo front. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos tentar deixar esse quadrado mais redondo, né? Vamos tentar deixar ele mais no formato aqui da cabeça do Eevee. Eu sempre gosto de ligar esse connect aqui, porque ele permite, quando eu faço, apertei a tecla G. G é para você movimentar. Observe que à medida que eu mexo aqui no scroll, eu tenho essa área. Quando eu aumento essa área, todos os vértices que estão dentro dessa área eles vão ser influenciados por aquele vértice selecionado. Ó. Podem observar. Ó. Então é uma opção bem importante. Né? Então o que eu vou fazer aqui inicialmente é tentar deixar o mais redondo possível. Então vai ser o processo de estar utilizando a tecla C e o A para tirar a seleção, né? E a tecla C. E G, né? Quando eu selecionar os vértices, eu faço G. Então, já tenho aqui, já está mais ou menos no formato da cabeça do Eevee, certo? Quando eu olhar assim, ainda está muito... Então, os cantos muito quadrados. Vamos cuidar dessa parte aqui. Do mesmo jeito, vou pegar aqui esses do canto e vou tentar vou aumentando ou diminuindo à medida que ficar mais ou menos. Às vezes pode acontecer isso aqui que está acontecendo agora, ó, não ficou legal, mas eu ainda estou no início, então é comum que em modelagem as coisas nem sempre vão sair do jeito que a gente quer. Mas a gente vai resolver esses probleminhas aqui muito fácil. A ideia inicial aqui é apenas tirar esse aspecto, essas pontas, né? Esse aspecto quadrado. Então eu vou tentar encaixar ao máximo aqui no formato da cabeça dele. Vamos dar uma diminuída aqui. Aqui. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. Nós temos ainda a parte de cima, né, no set. A maioria dos blueprints eles não fornecem a parte de cima. Mas basicamente o que você tem que fazer aqui é o que eu disse, é apenas tirar esse aspecto quadrado, né? Obviamente a cabeça dele é redonda, é arredondada, então a gente vai só tirar esse aspecto quadrado. Eu costumo selecionar aleatoriamente alguns vértices aqui do canto, só para a gente tirar esse aspecto quadrado, né? Então aqui a gente já tem um esboço. Muito bem. No próximo tutorial a gente vai continuar aqui a modelagem. Espero que vocês tenham pegado aí esse início. Então, vocês viram que nós vimos que a partir de um cubo, uma primitiva bem básica, a gente já está conseguindo chegar no formato que a gente quer. Né? Então deu para entender o uso do Blueprint. O Blueprint vai lhe auxiliar a você seguir o personagem mais a fundo, principalmente quando você quer reproduzir um personagem. Quando você quer criar um personagem, geralmente a gente não usa Blueprint, ao menos que você tenha desenhado previamente o seu Blueprint. Se gostou, dê um like aí, sigam o canal.
e a gente se vê no próximo tutorial. Até mais!